CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente para acompanhar os assuntos aqui da nossa cidade. Bom dia, Bruno. Estamos sem o áudio do Bruno. Felipe Pereira e os nossos queridos ouvintes. Agora sim, bom dia, Bruno. Ontem, Bruno, houve uma reintegração de posse aqui em Campinas, o que acabou gerando um embate entre esquerda e direita na Câmara Municipal durante a sessão. Lucas Neri acompanhou, traz mais detalhes pra gente. A reintegração de posse de um imóvel na rua Doutor Delfino Sintra, onde funcionava a ocupação Maria Lúcia Petit Vive, gerou debate acalorado na sessão dessa quarta-feira na Câmara Municipal de Campinas. Vereadores alinhados à direita manifestaram apoio à ação, que contou com a participação da Polícia Militar na região central da cidade. Entre eles, Nelson Osseri, do PSD, que defendeu a reintegração, argumentando que o imóvel era usado de forma irregular. Uma invasão numa propriedade particular, né? Ela foi constatada. Eu estive lá hoje na reintegração de posse e pude adentrar com autorização do proprietário e observar o estrago que fizeram dentro daquela residência, daquele imóvel. Ali, a esquerda utilizou de uma narrativa que era para acolher mulheres em vulnerabilidade. Ali não tem como acolher mulher em vulnerabilidade. Primeiro, não tinha água. Segundo, não tinha energia. E terceiro, a situação ali era muito mais para um comitê eleitoral, com materiais de campanha de vereador, de vereadora de Campinas, do presidente Lula, do ex-candidato a prefeito Pedro Tourinho. Então era muito mais um comitê do que uma casa de acolhimento. E em conversa com a vizinhança e até com a própria polícia, quando eles chegaram lá não tinha ninguém na casa, ou seja, a casa não era utilizada para acolhimento. Então foi uma invasão, foi um crime que ocorreu. Por outro lado, parlamentares da oposição criticaram as falas de Nelson e reforçaram a importância da ocupação para o acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade. A vereadora Guida Calisto, do Partido dos Trabalhadores, falou da importância política de assistência social. Bom, eu me solidarizei com a organização Maria Lúcia Petit, que ocupou uma casa, um imóvel que estava abandonado há anos na região central da cidade de Campinas. Essa casa servia de depósito de lixo, e inclusive também servia ali de espaço para população em situação de rua, né, participar ali, enfim. Isso colocava muito em risco aquele território. A cidade de Campinas é uma cidade que tem um déficit altíssimo de moradia, né, e nós vemos vários imóveis na cidade completamente abandonados. Ela não cumpria a função social. O movimento ocupou aquele espaço justamente para denunciar também a falta de um serviço que temos na cidade, que é um serviço de acolhimento às mulheres em situação de violência doméstica. Então, sou solidário porque o que o movimento fez foi desnudar, foi trazer luz a essa situação na cidade de Campinas. E porque o próprio proprietário não cumpria a função social do imóvel, que é manter ele ocupado. Nas redes sociais, o vereador Nelson Osseri publicou um vídeo mostrando materiais de campanha da vereadora Guida Calisto e do candidato à prefeitura Pedro Tourinho, do PT, dentro do imóvel, além de destacar problemas estruturais e a desorganização do espaço. A ação ocorreu de maneira pacífica, já que não havia ninguém no imóvel no momento da operação. A disputa judicial pelo prédio se arrastava desde 2023. O local foi ocupado pelo movimento de mulheres Olga Benário, com o objetivo de oferecer abrigo a vítimas de violência doméstica. Em agosto de 2023, a Justiça concedeu a reintegração de posse ao proprietário, Álvaro César Iglesias, mas a decisão foi derrubada dias depois pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, permitindo a continuidade das atividades no espaço. No entanto, uma nova decisão, dessa vez favorável ao dono do imóvel, resultou na desocupação. A ocupação começou em maio de 2023, sob a justificativa de que o prédio estava abandonado há quase uma década. O proprietário contestou a invasão e acionou a Polícia Militar. O advogado do movimento, Alexandre Mandi, confirmou à CBN Campinas que a reintegração foi concluída e que os atendimentos às mulheres ficarão suspensos até que a prefeitura disponibilize um novo local para as atividades. Segundo a administração municipal, o imóvel já foi identificado e as representantes do movimento visitaram o espaço. O processo de cessão de uso está em andamento e terá prioridade devido à reintegração.
De Campinas, Lucas Neri. Bruno Silva, a gente viu aí, né, num discurso que variou bastante, pegando aí um fato, mas com outras abordagens, né, sobre o déficit de moradia, sobre a questão de movimentos sociais, desvirtuando um pouco, né, ou tentando chamar a atenção aí para os seus lados. Cada um tentando construir a sua narrativa da história Exato. toda, né? E no final das contas o problema não foi resolvido, né? Se eu entendi bem toda a história e que venho acompanhando também desde lá de trás, quando inicialmente ocorreu, né, a ocupação que nós chegamos a comentar aqui nesse espaço, inclusive, né, e já debatemos sobre essa questão do imóvel, eu acho que o problema em si não foi resolvido, né, Sandra? E qual é o problema? Você tem um equipamento público que seja mais eficiente ao acolhimento dessas mulheres que são vítimas das agressões, né? Tanto que a prefeitura agora que começa a se mobilizar para poder também disponibilizar um espaço, ainda está em processo, conforme a reportagem trouxe a informação, mas porque antes já não era um problema, ou seja, o movimento social, aqueles que se organizaram, que foram lá, independente da sua preferência política, da sua identificação política, de algum modo estava lançando luz, sim, sobre um problema que é um problema grave, que não está só em Campinas, está em vários lugares, mas que na cidade estava carente de ter um atendimento mais próximo. Agora, do ponto de vista legal, perceba que até a justiça teve interpretações diferentes em distintas instâncias, né? Desde aqueles que compreenderam que não, deveria continuar, dado o fato de que o imóvel não cumpre com a sua função social que é a prevista, e por outro lado, agora, recentemente, outro setor da justiça, né, outra esfera da justiça entendendo que não, tem que fazer a reintegração de posse, porque obviamente você tem toda uma garantia em relação à sua propriedade, né? Então eu penso que no final das contas todos exageraram um pouquinho, porque é claro, se aquilo serve também como, se o lugar estava servindo também, né, como abrigo de material de campanha e outras coisas, não faz o menor sentido, né, gente? Então aí já começa a extrapolar aquilo que é, inclusive, o objetivo inicial da sua ocupação. E o que eu penso, particularmente, que o Poder Executivo tem que agir rapidamente, ceder o lugar e equipar devidamente, né? E não deixar para que as pessoas façam isso por si só, ou então pensar, sim, em como os movimentos organizados, em como esses movimentos sociais podem, de alguma forma, contribuir com esse processo como um todo e poder resolver, equacionar o problema, que é um problema grave. E fora isso, todos os outros projetos, homenagens, honrarias, nomeações de rua, enfim, foram aprovados. Um que estava chamando um pouco mais de atenção, que é a criação de um fundo animal, foi retirado da pauta pelo próprio autor do projeto, e o vereador Hermínio Monteiro, do PSB, trouxe aí questões também relacionadas à saúde, de falta de insumos básicos, seringas, curativos numa unidade de saúde aqui de Campinas, a qual inclusive a gente está apurando melhor e buscando resposta junto à Secretaria de Saúde. Bruno, ficamos por aqui hoje, Bruno, amanhã tem mais. Amanhã tem mais, gente. Um abraço para você, Sandra, um abraço Felipe Pereira, um abraço para os nossos queridos ouvintes. Valeu, Bruno.